Sabe quando as pessoas falam assim, você precisa tomar uma decisão, e as pessoas vêm, chegam e falam assim, você precisa ouvir a voz do seu coração. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E até um tempo atrás eu achava isso muito romântico, sabe? Muito assim, nossa, tá, e daí? O que isso significa? E não fazia ideia, assim, de como alcançar esse objetivo de tomar uma decisão a partir de ouvir o meu coração. E fui tentar encontrar algumas respostas, né? E entendi que essa voz do coração se traduz por intuição. Só que aí também me deparei que, pra mim, seguir a intuição também era um caminho que era um pouco romântico também, sabe? Não tava entendendo o que era tudo isso, né? E sei lá, por mais que talvez usasse isso de forma instintiva, mas eu queria entender algum mecanismo que eu pudesse usar isso quando eu queria, e não quando isso simplesmente acontecesse e eu nem sabia de que forma isso estava acontecendo, sabe? Até que eu me coloquei nesse lugar mais uma vez, de tá, e daí o que isso significa, né? E cheguei a uma nova conclusão de que isso também tem o nome de sexto sentido. E parti do pressuposto que se existe um sentido número 6, né, eu precisava voltar ao sentido 1, 2, 3, 4 e 5, que são os sentidos mais óbvios que a gente já conhece, né? E falei, pois bem, vamos começar desse ponto de partida. E foi aí que comecei a me perceber mais sobre como eu estava conectada com esses meus 5 sentidos antes de ir lá pro sexto direto e ficar tentando pensar sobre o sexto sentido, né? Que é um sentido menos aguçado, digamos assim. Então comecei a perceber um por um. Primeiro, a identificar quais eram esses 5 sentidos para poder prestar atenção todo o meu dia a dia em como eu estava usufruindo desses sentidos todos. Vou confessar que isso me incomodou um pouco, porque quando eu parei para prestar atenção nos 5 sentidos, eu percebi que eu não prestava, eu não usufruía da forma, do potencial de todos os meus 5 sentidos, simplesmente porque vivia num piloto automático e não estava curtindo esses sentidos todos e tudo aquilo que esses sentidos me proporcionavam. E eu comecei a entender que como que eu queria desenvolver um sexto sentido se eu simplesmente não sabia nem usar os 5, gente. Eu não tô falando assim, usar no modo do piloto automático como a gente usa. É claro que a gente usa o tempo todo os 5 sentidos, mas eu tô falando de realmente prestar atenção na forma com que a gente tá usando esses sentidos, entende? E aí eu comecei a entender que realmente o sexto sentido, ele era tão óbvio quanto desenvolver os primeiros 5 sentidos. Só que eu só entendi isso quando eu realmente comecei a presenciar e a notar na minha vida a presença de todos eles. E parece que foi algo muito natural que aconteceu. E hoje eu me considero uma pessoa que tem uma facilidade de acessar o sexto sentido por conta de que eu realmente revisei os primeiros 5. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui. Para quem gosta disso, né? Eu tirei um pouco esse misticismo em cima do sexto sentido, que muitas vezes as pessoas pensam que é algo, né, sobrenatural. E não, gente, são parte dos nossos sentidos mesmo. E ele é realmente algo real. E isso mudou tudo pra mim, mudou tudo. Então eu vejo muitas pessoas hoje buscando desenvolver os mecanismos que funcionam o sexto sentido, só que elas acabam não confiando, sabe? Assim, quando a pessoa até tem, mas não confia. E aí eu queria deixar essa dica aqui. Será que você que tá buscando ouvir a voz do teu coração, mas você tá ouvindo a voz do teu corpo funcionando? Faz essa revisão nos teus 5 sentidos para você ver se o teu sexto sentido não vai ficar muito mais aguçado e muito mais natural. Tenho certeza que você vai ter boas experiências em relação a isso.